José Mourinho diz que vai passar a ser puxa-saco, como são os outros, e os outros, Vítor Pinto referia-se a Rui Borges e também Francesco Farioli. O que é que te parece esta tirada de José Mourinho, muito direta, não é? Nem sequer uma indireta. Olha, eu estive quase no mercado de ontem da CMTV, eu estive quase a usar essa expressão. Não a usei, mas depois o nosso decano Paulo Catarro fez questão de salientar que eu queria chamar puxa-saco ao Farioli. Mas deixa-me dizer-te claramente isto. Ponto número 1. Vamos começar por José Mourinho. José Mourinho diz que vai concordar com Rui Costa porque vai ser puxa-saco como aos outros. Mas só concorda porque é puxa-saco? Se não fosse puxa-saco não concordava com o Rui Costa? Ele tem consciência que está a referir-se a Rui Costa, somos nós que estamos a partir do princípio que ele diz Rui Costa porque é o representante máximo da instituição Benfica que numa conta oficial seu críticas em relação à arbitragem. Se ele não fosse puxa-saco, discordaria que o Benfica é prejudicado esta época? Não, porque hoje na conferência de imprensa, por mais do que uma vez, em mais do que uma situação, apontou primeiro factos estranhos que aconteceram no Benfica Casa Pia, depois chegou a lançar o desafio para dizerem em algum lance que o Benfica tenha sido denunciado esta época, portanto, deixou claro que concorda, com saco sem saco, puxando ou esticando, que concorda que o Benfica tem sido prejudicado. A partir daí, Andreia, não havendo nenhuma dúvida que José Mourinho, se calhar, até tem mais vontade de falar que o próprio Rui Costa sobre isto, qual o motivo desta intervenção? Apenas um. Era mandar uma alfinetada evidente aos seus homólogos, que já estava preparada, que já trouxe de casa e ficou à espera da primeira oportunidade para mandar o recadinho. É só isto, porque não há nenhuma dúvida que José Mourinho também entende que o Benfica tem sido prejudicado pelas arbitrais, em momento algum iria divergir de uma posição oficial do Benfica como esta. Aliás, em Braga, onde Mourinho entende que ganhou por 3-2, repito, onde Mourinho deixou claro publicamente que ganhou por 3-2, foi ele que instigou o Rui Costa a falar. A partir daqui, o que se repara é dá uma no cravo, outra na ferradura, porque mandou também uma boquinha enigmática mais para o final, dizendo que o Rui Borges é mais inteligente do que as pessoas pensam. O que também vai dar para refletir um bocadinho sobre o que é que o José Mourinho queria dizer. Neste caso, claramente, a expressão puxa-saco é uma expressão corrente no futebol. Se calhar tem menos drama dizer isto no futebol, se calhar, do que as pessoas às vezes usam. Está excelente. Excelente, agora aqui está aqui, para quem não saiba o que quer dizer puxa-saco, aquele que bajula, elogia, se comporta de modo servil. Muito bem, André. Há aqui outra expressão talvez ainda menos simpática, que é o lambe-botas, não é? Também é uma expressão popular e talvez até menos simpática que puxa-saco. Mas olha, são sinónimos. Olha, sabes qual é o problema disto? É que quem está em primeiro lugar, se calhar pode-se dar a estes devaneios, quem está em segundo lugar também, quem está em terceiro lugar, depois começa a haver defeitos em tudo. Mas deixa-me dizer uma coisa claramente, eu sei que não estamos aqui com a nossa tarde das estrelas da Ágata Rodrigues, da minha antiga chefa aqui, Ágata Rodrigues, não estamos na noite das estrelas com a tia Maia, mas se tivesse, ou até com Humberto Simões, que também à quinta-feira comparece no mercado, e dir-te-ia isto, se eu tivesse que estar a colaborar com a tia Maia, com a Ágata ou com o Humberto Simões em alguma página social, eu usaria esta expressão que vemos muito no Vidas do Correio da Manhã e nos nossos órgãos especializados da área, como a TV Guia Flash. Francesco Farioli declarou-se a André Vilas-Boas. Ia ter um grande sucesso, porque foi mais ou menos isso. Orgulhoso do Presidente, subscreve tudo o que o Presidente diz, tudo são rosas, até o cheiro no balneário de certeza, o cheiro no olival, portanto está tudo fantástico. Agora há uma coisa extraordinária, é que o Rui Borges foi criticado precisamente porque na primeira intervenção, na quinta-feira, antes do Sporting Santa Clara, na antevisão, por não ter sido expansivo no seu posicionamento em relação às declarações de Frederico Varandas e até o treinador de handball Rui Costa não ter sido mais vocal na sua solidariedade para com a instituição Sporting em todas as suas vertentes. E foi extremamente criticado por isso e foi levantada a possibilidade até de estar aqui a haver não só a quebra de solidariedade, como uma falta de sensibilidade do Rui Borges para um tema... E já agora, Vítor, podes-me ajudar com isso, mas na altura do jogo também no Santa Clara, mas nos Açores,
houve uma altura em que Rui Borges disse discordar de Frederico Varandas em relação a um lance. Não tenho a certeza se foi o canto ou o penalti. Não, foi o penalti. Foi o penalti de Ullmann, o tal que demorou 12 minutos a ser assinalado. E Rui Borges, nessa altura, até disse publicamente que Frederico Varandas tinha dito que tinha sido uma má decisão, mas que ele não concordava. Portanto, até já discordou de Frederico Varandas publicamente. Exatamente. André, esse problema começou porque nós perdemos aqui bastante tempo a explicar a rábula do tablet, de como é que são os tablets do Sporting fora de casa, do Rui Borges não ter ido para a conferência de imprensa já documentado sobre o lance. Já depois disso, já houve situações em que o Rui Borges foi para a conferência de imprensa já documentado sobre os lances, como tem que ser. Imagina, e espero que agora também já com tablet, com acesso àquelas aplicações para a televisão, não? Nos jogos em casa nunca houve problema. Nos jogos fora também não é muito complicado, certamente, se tiveres a oportunidade também, poderás explicar como é que isso se faz. Sabes, Andreia? É o problema do delay às vezes. É o problema do delay. E o Rui Borges é criticado por não se ter mostrado ou melhor, vou dizer isto em mourinhês, que hoje o David de novo não está ao serviço, não vai entalar com nenhum vídeo. Vou dizer isto em mourinhês. Está sim, senhor. Penso que já está cá, Vítor. Ai, meu Deus. Então espero que ele não esteja a ouvir agora. Eu vou dizer isto em mourinhês. O Rui Borges foi criticado porque na quinta-feira não foi suficientemente puxa-saco. Não lambeu suficientemente as botas. Não foi bajulador, para usar o mourinhês, o conceito mourinhesco, não foi tão servil como alguns comentadores, observadores e até sportinguistas, era só ir às redes sociais, achavam que o Rui Borges devia ter sido. E o Rui Borges, o que fez, até foi uma declaração de alguma, que até devia ser mais louvada, a dizer: todos têm que crescer, não atirando só responsabilidades para o outro lado. Quem é que tem coragem de fazer isso no futebol português? O Rui Borges teve-a e foi obliterado. Como diz o Sr. Trump em relação ao Irão, foi obliterado. Mas depois o Irão ainda tem os mísseis, é exatamente como aqui. Foi tão criticado o Rui Borges que já depois do Safarioli se ter declarado, é o termo que se utiliza no jornalismo do cor-de-rosa, se ter declarado a André Vilas-Boas, o Rui Borges, no final do jogo, também questionado para a Média Livre, as pessoas não estranhem. Há perguntas que não são feitas ao José Mourinho, e eu já vou dizer uma aqui no fim, justamente porque não dão perguntas à Média Livre no Benfica, no Sporting de Futebol do Porto. Dão, como tal, é feita a questão a Rui Borges, e o Rui Borges, já depois de Sr. Francesco Farioli se declarar a André Vilas-Boas, aí é mais assertivo. E fala não só da questão do balneário, do Mr. Rui Costa, como ele se referiu, Ricardo Costa, Mr. Ricardo Costa, como ele se referiu ao treinador da handball, e deixou claro a total solidariedade em relação ao Sporting, mas entende-se que Rui Borges, nesta fase, não quer perder muito tempo a falar de toalhas, cones e pinos. Foi isso que ficou claro. Portanto, tivemos críticas por não ser servil, lambe-botas e puxa-saco, e depois críticas por ser servil, lambe-botas e puxa-saco. Portanto, José Mourinho tentou capitalizar isto, aqui está a definição de puxa-saco. José Mourinho tentou capitalizar esta situação, mas fica no ar uma dúvida fundamental a André Candeias. Se não fosse puxa-saco, o José Mourinho discordava? Todos sabemos que não. Portanto, a partir daqui, a única preocupação foi mandar um recado, uma alfinetada e desconsiderar os seus dois homólogos. Última nota, André, é muito importante e vais-me deixar em defesa do jornalismo. Como não dão perguntas à Média Livre, o professor José Mourinho, hoje conseguiu fazer uma coisa fantástica. Foi dizer que o Benfica tem 5 laterais, André. 5 laterais. E devido à renovação do Anjaki. E alguém lhe diz, tem o Alexander Bá, o Dedic e o Anjaki para a direita, tem o Dali e o José Neto para a esquerda. E o Rafael Soares não está aqui na imagem, mas já deve estar com os olhos arregalados. Espera aí, mas não falta aqui alguém? Não foi alguém contratado que também podia jogar a lateral? Não foi aqui alguém que ficou de castigo? Um mês antes da paragem, está para aí há 5 ou 6 semanas de castigo, entrou uns minutos contra o Vitória, depois de termos criticado aqui nos ecrãs da Média Livre. Nunca foi assumido esse castigo, lá deram uns minutos ao Sidney Cabral. Então José Mourinho diz que tem 5 laterais, disse que hoje claramente, e chegou a referir-se à projeção da próxima época, do António Silva e Tomás Araújo terem que ficar se o Otamendi sair. E disse que era uma espécie de para Rui Costa. Também. Rafael, exatamente, recado para Rui Costa,
recado para Rui Costa, mesmo dizendo que entende o mercado, deixou o recadinho, entende o mercado, deixou o recadinho, se Otamendi não ficar, António Silva e a Tomás Araújo têm que ficar, e mesmo assim o Benfica tem que ir ao mercado. Está dado o recado para a SAD. E já disse que o Rui Costa sabe isso e que o diretor desportivo Mário Jorge Branco sabe. Mas como é que o José Mourinho está lá, consegue fantasticamente dizer que o Benfica tem 5 laterais, um deles, um miúdo de 17 aos 18 anos, e creio que estava a referir-se ao José Neto e ao Banjaki, mas também se referiu à esquerda, de facto, à idade do José Neto, e não há ninguém que tenha dito, mister, mas desculpe lá, já agora que falou nisso, não havia mais um que podia ser lateral esquerdo? Também olha, dissemos, por acaso, é verdade que ficou de castigo, é verdade que esteve castigado, é verdade que esteve castigado, é verdade que você deixou um mês o Sidney Cabral fora das opções, é verdade com isso que está a dizer, está a levantar a possibilidade de Sidney Cabral não contar no plantel para a próxima época.